Mas não, quem que vem aqui? E o Coronga? Eu aqui eu sou sino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite. Não, pode sentar. Mais uma vez nós estamos aqui juntos para poder dar esta continuidade à formação bíblica e é uma alegria tê-los aqui conosco. É um desafio, né? Segunda-feira, feriado, e vocês responderam, né, a este desafio. Então, parabéns. Isso significa responsabilidade, né? Compromisso na vida com a formação própria cristã. Então, que possam aproveitar bem esta noite, que vai ser dirigida, então, com a dona Cleidiné e a Marilene, né? E com essa continuidade do estudo do livro do Deuteronômio. Quem é que veio semana passada? Levanta o braço. Muito bem. Gostaram da semana passada? Vocês viram que não é um tema muito cansativo, né? Enjoativo, né? É uma coisa mais gostosa de ser vista, desta maneira como está sendo apresentado. E ali nós percebemos quantas possibilidades a gente tem realmente para sentir-se membro deste povo de Deus, voltado justamente para o nosso semelhante. Então hoje a temática vai dar continuidade sobre esta caminhada que nós somos convidados a fazer para ser esta igreja que o mundo tanto precisa. Não é a igreja que o mundo quer, mas a igreja que o mundo precisa. Então Deus abençoe a cada um de vocês e o Espírito Santo ilumine as nossas irmãs. Amém. Então, recordando do primeiro encontro, então nós vimos que nesse mês da Bíblia, o tema é o estudo do livro do Deuteronômio e o lema, abre tua mão para o teu irmão. Então, antes de começar propriamente dito, eu queria que alguém partilhasse com a gente o que fez essa semana para viver esse lema aqui que nós temos que viver o mês inteiro de setembro. Quem lembra de algum gesto concreto em que abriu a mão, o coração para o irmão? Ninguém lembra de nada que tenha feito de segunda-feira até hoje para viver esse lema aí? Se vocês não lembram, tem mais uma semana para vocês irem efetuando gestos concretos de amor a Deus e ao próximo. Porque a semana que vem, quem estiver aqui, a primeira coisa que fizer, vai cobrar isso de vocês. E vamos, então, efetuar a nossa acolhida, pedindo o Espírito Santo de Deus sobre nós, tanto para os formadores como quem está assistindo a formação, para que o Espírito Santo nos dê os dons necessários para a gente entender e para nós o que nós devemos falar, como falar, para atingir o coração, o interior de vocês. Então vamos ficar de pé e cantar, louvando o Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho, que atua sobre nós, cantando, vem, vem o Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer, Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer.
Então, nesse segundo encontro, nós vamos refletir o amor é a essência da lei. Todos sentados. Próximo. Sejam todos bem-vindos ao segundo encontro do mês da Bíblia. Como é bom o encontro dos irmãos em torno da palavra. Ela nos faz crescer na fé e cultivar uma atitude discipular. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz do Deus amor, a luz do seu Filho Jesus Cristo e a força renovadora do Espírito Santo estejam sempre conosco, todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, lá em São João fala que Deus é amor. Então, se nós somos filhas amadas de Deus, nós fomos concebidas no amor e só seremos felizes quando vivemos amplamente nesse amor. Então, nós vamos cantar essa música, o amor de Deus. E essa música, para quem é da catequese, para quem é missionária, ela tem um sabor especial, essa música. E eu coloquei aí, porque ela lembra a nossa irmã de fé, a Leonice, que ela tinha uma predileção nas formações para destacar a importância do amor de Deus na nossa vida. Na evangelização, ela também gostava de cantar essa música. E ela tinha predileção com a palavra de Deus. Aonde tinha uma vaguinha, uma oportunidade, ela falava sobre a Sagrada Escritura. Tanto que todo mundo deixava para ela, na escola da fé, para ela administrar sobre a Sagrada Escritura, porque ela tinha um amor, tem até hoje, um amor excessivo à palavra de Deus. Se nós tivermos metade do que ela tinha, eu já acho bom. Então vamos louvar a Deus cantando esta música sobre o amor de Deus. Miriam, vem para cá. Miriam, vem aqui. É a nossa catequista mais nova. Ela foi da comunidade, foi catequizanda, pertenceu à comunidade jovens e a Sidneia arrebanhou para a catequese, sendo uma grande aquisição na nossa catequese. Então, é um orgulho a gente ter a Miriam aqui presente na nossa comunidade. Bom, gente, vamos ficar em pé então, né? Porque se a gente for falar do amor de Deus, a gente tem que lembrar que não podemos sair tristes, né? Eu me lembro sempre do padre comentando que a gente tem que sair da igreja não como se tivesse saído de um velório, mas como se tivesse saído de uma grande festa. E em festa a gente canta, a gente dança e a gente se movimenta bem feliz. Então, como essa música ela tem gesto, eu vou pedir para vocês não ficarem muito desanimados, muito tristes, mas fazer o gesto louvando a Deus, porque também é uma forma de mostrar, então, o amor de Deus ao próximo. Tudo bem? Então, vamos ceder ao amor de Deus e fazer um gesto bem bonito. O amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus é maravilhoso. Grande é o amor de Deus, bem grande. O amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus é maravilhoso.
Recordando a vida. No primeiro encontro, refletimos sobre a importância de recordar o passado e viver o presente com esperança e fidelidade ao Deus que nos ama, para projetar o nosso futuro. Então, esse foi o tema do primeiro encontro, né? Hoje, vamos meditar sobre a essência da lei, que é o amor. Vamos repetir uma frase que nos motiva a crescer na fé e a perseverar no amor. Todos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Todo o coração compreende os nossos sentimentos, né? A nossa alma, a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, o nosso interior. E a nossa força, a nossa capacidade, as nossas aptidões fornecidas por Deus, que varia cada um. Continuando. À luz da presença de Deus, no caminho do deserto, encontramos no segundo discurso de Moisés. Nele são apresentados 10 mandamentos da lei de Deus. Deuteronômio 5, de 6 a 21. Deus sempre foi fiel e por meio da aliança no Sinai e a adoção da lei, pede igualmente fidelidade de seu povo, como condição para uma vida abundante e feliz na terra prometida. Então, a gente vai ver aqui que Deus, como a Maria Ângela já falou, Ele quer que nós tenhamos uma adoração exclusiva a Ele. Porque Ele também fez dos israelitas o povo escolhido por Ele. Então, nessa aliança, teve uma justiça distributiva. Deus promete uma vida longa, felicidade para nós até hoje, e por sua vez, Ele quer a nossa adoração, a nossa fidelidade, e o maior perigo é nós irmos por outros caminhos que não sejam de Deus, deixar o Deus verdadeiro para ir atrás de falsos deuses. Então, nesse tempo que nós estamos de relativismo, da fé, que tudo é relativo, muitas vezes nada é pecado, uma série de coisas, e os valores do Evangelho também, para muita gente, vão sendo alterados, temos então duas questões. Em que consiste hoje ouvir, acolher, viver os mandamentos de Deus? Quem poderia responder isso? Então, a pergunta é, para vocês refletirem, em que consiste hoje ouvir, acolher e viver os mandamentos de Deus? Nesse tempo de relativismo, né? A gente acha assim, todo mundo faz, né? Não tem problema não, é assim mesmo, né? Então, como é viver esse mandamento de Deus? Então, como nós não conseguimos fazer uma leitura orante nesses moldes, né? Não dá para haver participação como tem nas casas, como fazíamos o ano passado. Então, a gente coloca para refletir, mas aí a gente também coloca aí o que a gente refletiu em conjunto, tá? Então, os mandamentos da lei de Deus são um convite para os cristãos de todos os tempos escutarem o chamado de Deus, ouvir sua palavra, acolhê-la em nosso coração e colocá-la em prática em nossa vida, colocar em prática. Precisamos abrir nossos corações e as nossas mãos para desenvolver a virtude da caridade com nossos irmãos e irmãs necessitadas de todo o apoio, seja material, moral, espiritual, social, etc. Aliás, este é o lema deste mês da Bíblia. Abre tua mão para o teu irmão. Seguindo, nós temos outra questão. Então, agora são, quais as tentações
que o mundo nos oferece para nos desviar do projeto de Deus? Olha lá a pergunta em cima. Quais as tentações que o mundo nos oferece para nos desviar do projeto de Deus? Então, só para dar uma ajuda, a gente vai ver que Satanás, para enganar as pessoas, porque ele é o pai da mentira, né? O que ele faz? Ele faz, primeiro, que a gente acredita que ele não exista. Primeiro, que a maioria dos pecados também já não são mais pecados. E que atos que seriam pecaminosos passam a ser atos normais, naturais e aceitos por grande maioria das pessoas. Não todas, né? Mas grande maioria aceita muita coisa, como a gente vai ver aqui. Então, Marilene, pode colocar a tela, tá? Então, essas tentações, né, que Satanás nos oferece para nos desviar dos projetos de Deus, existem muitas, mas nós relacionamos algumas. Por exemplo, para defender o aborto, muita gente fala lá, o corpo é meu, eu posso fazer com ele o que eu quiser. Aquela questão, meu corpo, minhas regras. Não é assim, né? O aborto, para nós cristãos, de forma alguma. O padre falou hoje na missa, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, de forma alguma, em qualquer situação, o aborto não é uma atitude que nós cristãos devemos apoiar, né? Recentemente, nós tivemos um caso, né, de âmbito nacional, e a gente começa a ver os comentários na TV, na internet, e às vezes você vê um comentário ou outro e você percebe que até o cristão fala assim, não, mas pensando por esse lado, não, mas pensando assim, não, nós cristãos não podemos nem pensar assim, nem assado, nós temos que defender a vida da mãe e a vida do filho, em qualquer situação. Deus é que é o Deus da vida, Ele que vai resolver a situação. As imoralidades sexuais, todo mundo faz, eu faço também. Não é assim, o que é certo é certo. então, isso nós vimos no evangelho de hoje, né? A imoralidade, né? O relacionamento, você vai falar mais? Não. O relacionamento sexual antes do casamento, né? Para justificar isso, se coloca, é melhor viver junto antes do casamento, para ver se o casal combina em relação ao temperamento, caráter, etc. Casamento está fora de moda. Não, nós cristãos católicos, existe um mandamento da lei de Deus para seguir. Está errado, está errado. O divórcio, se o casamento não der certo, o melhor mesmo é separar. Não. O casamento, o sacramento, né, do matrimônio, é até que a morte o separe. Não existe meio termo nisso, tá? Continuando, né, as drogas. A droga, então, agora estão querendo fazer lei para liberar tudo, né? São divertidas, fazem com que você se sinta bem, leve e solto. Agora é normal, todo mundo usa. Até as pessoas mais velhas que abominavam isso de vez em quando. Mas agora todo mundo usa mesmo? Fazer o quê? Não é assim. A questão da pornografia, né? Precisamos ler todo tipo de literatura e ver todos os tipos de filmes para incrementar mais a relação do casal. O matrimônio, gente, o casamento, nós temos uma graça, né, sobrenatural. Não precisamos mais que isso para viver o relacionamento sexual no matrimônio. É só isso, é da graça do casamento, né? E hoje em dia a pornografia, né, entre os adolescentes está muito grave. O acesso está muito fácil, principalmente pela internet. Nós precisamos tomar cuidado com os filhos, principalmente, né? E tem muitos adultos também que usam da pornografia para vícios viciar mesmo. Crianças, né? Isso. Esse é o maior perigo, a pedofilia ligada à pornografia, né? Isso, nós precisamos estar atentos o tempo todo. A questão do controle da natalidade. Se você tem filhos, não deveria ter muito. O mundo já está povoado o suficiente. Não, vou casar e não quero ter filhos. 3 regras, né? 3 características do casamento. Fidelidade,
indissolubilidade e fecundidade. É para ter filho. Se não deu para ter filho, tudo bem, vontade de Deus. Mas a gente tem que estar aberto à vida. O papel da mulher. Você é muito inteligente para gastar seu tempo com casa e com filhos. Poderia ser mais valorizada exercendo uma profissão mais prazerosa. Questão do feminismo, né? Da gente ter que ser mulher capaz de ficar perdendo tempo, cuidar dos filhos, cuidar dos... Está em nós. A maternidade é uma característica da mulher. E é uma bênção de Deus. Para aqueles que não têm a maternidade, Deus direciona para outras coisas também. Para outras vocações, por exemplo. Fraude e corrupção. Posso fazer o que quero com verbas públicas, pois todo político rouba. Nós vemos o tanto de desonestidade que tem na política, mas a política é querer o bem comum. Não está de acordo com os mandamentos da lei de Deus, roubar só porque o outro rouba. Nós temos que mudar isso. Nós cristãos temos, então, que lembrar que o verdadeiro Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E os mandamentos estão aí para ser seguidos. Outra coisa também é a desonestidade. Isso eu já provei na minha vida 2 vezes seguida. Que a gente vai em uma loja, compra alguma coisa, é errado o cálculo que é feito da nossa compra, e a pessoa acha que não deve mostrar falha para o dono da loja. A hora que eu voltei e falei que estava errado a minha compra, 2 amigas minhas quase me mataram. Que é isso? Que vexame, que vergonha. Vai mandar a moça embora? Eu falei, não, eu vou mostrar que eu não estou pagando o valor da mercadoria que eu estou levando. Eu estou levando bem mais do que eu estou pagando. Porque naquele dia eu fiz 2 compras, uma para mim, uma para minha irmã, que ela estava sem o cartão. E a moça só calculou a minha compra, não pôs nada da minha irmã. Isso aconteceu em Santos. Quando eu cheguei no apartamento, que eu fui fazer o cálculo, eu falei, isso daqui está errado. Eu liguei para a loja, o moço me agradeceu imensamente e falou, só que a senhora não pode vir hoje aqui pagar, porque eu estou com uma supervisora, se a senhora vier aqui, eu perco o meu emprego. Falei, não, eu só quero avisar que você cometeu um engano, há muito tempo atrás, era mais de R$300, gente. Era uma quantia grande. Eu vou, amanhã, depois que eu for para a praia, à tarde eu vou pagar. Eu fui lá, a hora que eu ia entrar, ele fez sinal que não era para mim entrar, que a supervisora estava lá. Eu precisei ficar mais de 1 hora, ali numa pracinha, até a supervisora ir embora, para mim entrar e pagar. As minhas amigas foram tudo embora e me largaram. Então, a gente vê que não acha. E uma vez também aconteceu no São Sebastião. Eu pedi uma compra, eu estava em casa, quando veio a compra, eu falei, não pode ser isso. Eu pus na mesa, tiquei, estava faltando ter colocado várias mercadorias. Eu liguei para o Lore e falei, Lore, porque ele foi meu aluno. Eu falei, Lore, está errado. Ele falou, dona Cleide. Eu falei, tá. Daí, ele mandou uma funcionária verificar, estava errado. Ele falou, dona Cleide, não existe isso. Mas a gente, como cristão, não pode ficar com 1 centavo que não é da gente. E o mundo hoje fala, não percebeu, azar de quem não percebeu. Então, isso a gente vê muito. Então, nós podemos ver cada vez mais a mão do inimigo nos filmes, na TV, na internet, nas revistas, jornais, no comportamento dos políticos. Então, cada vez que a gente
está diante de uma situação dessas que a gente falou ou outra, a gente deve sempre pensar, está correto isso? Se não estiver correto, se não estiver de acordo com os mandamentos, não devemos fazer. Agora nós vamos procurar na Bíblia, né, de vocês aí, no livro de Deuteronômio, a passagem que ilumina esse encontro. Deuteronômio 6, de 1 a 19. E antes de lermos essa passagem, nós vamos cantar esse cântico que está aqui. Tua palavra é. caminho, meu Deus, tua palavra é. Tua palavra está na beleza da flor, tua palavra está na grandeza do amor, tua palavra está na liberdade, na amizade, tua palavra está. Leitura do livro do Deuteronômio. Eis as ordenações, as leis e os preceitos que o Senhor vosso Deus me ordenou ensinar-vos, a fim de que os pratiqueis na terra aonde ides entrar para tomar posse dela. Assim, temerás o Senhor teu Deus, observando todos os dias de tua vida, tu, teu filho e o filho de teu filho, todas as leis e os mandamentos que te prescrevo, e teus dias serão prolongados. Tu os ouvirás, pois, ó Israel, e cuidarás de cumpri-los, para que sejas feliz e te multipliques copiosamente na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, ó Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás. Seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Atá-lo-ás a tua mão como sinal e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas de tua casa. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra que a teus pais Abraão, Isaque e Jacó jurou te dar, grandes e excelentes cidades que não construístes, casas mobiliadas e cheias de toda sorte de coisas que não ajuntastes, poços que não cavaste, vinha e olivais que não plantaste, e quando comeres a saciedade, então guarda-te de esquecer o Senhor que te tirou do Egito, da casa da servidão. Temerás o Senhor teu Deus, prestar-lhe-ás o culto e só jurarás pelo seu nome. Não seguireis outros deuses dentre os das nações que vos cercam, porque o Senhor teu Deus, que mora no meio de ti, é um Deus zeloso. Sua cólera se inflamaria contra ti e te apagaria de sobre a terra. Não provocareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massa. Observareis suas ordenações, seus preceitos e suas leis. Farás o que é bom e reto diante dos seus olhos, para que seja feliz e possuas a terra que o Senhor jurou a teus pais dar-te, quando expulsasse de diante de ti todos os teus inimigos, como disse o Senhor. Palavra do Senhor. Então, nós vamos ver aqui, ó, no capítulo 6, versículo 7, como que os judeus estimulavam os filhos, os netos, para escutar a história de seu povo, relembrar os acontecimentos. Eles poderiam estar sentados em suas casas, caminhando, deitado ou em pé. Os pais estavam orientando sobre as leis, os estatutos, tudo o que eles tinham que fazer para manter essa aliança com Deus. Nós fazemos isso com os nossos filhos. Outra coisa, eles também relembram a história familiar para os filhos. Isso eu acho que é um legado muito grande que nós estamos desprezando, de passar para os nossos filhos como viveram nossos avós, nossos pais, as alegrias que tinham, as lutas, dificuldades, nossa mesmo. A nossa educação, a nossa formação é totalmente diferente de nossos filhos. Então, nós temos que conversar e partilhar isso para os nossos filhos, para eles valorizar, porque um povo sem história, ele não vai ter memória. Qualquer pessoa pode influenciar, porque ele não terá tradições para passar para a geração seguinte. E Deus aqui está preocupado, porque Ele ensinou no deserto, mas quando estava chegando, como a Maria Ângela falou, próximo, o Rio Jordão, a terra prometida, já a geração idosa já tinha ido. Então, mesma coisa também a gente tem que fazer na igreja, na nossa comunidade. Estimular os jovens
para entrar nas pastorais dos ministérios, porque daqui a pouco é uma comunidade de idosos só aqui. Não vai ter jovem nas pastorais. Então, é isso que está faltando para nós. Então, esse texto vem mostrar a importância que eles faziam a respeito disso. Depois, no versículo 8. Põe lá de novo. No versículo 8. Que a tua mão como sinal e os levará com uma faixa frontal diante dos olhos. Vai no final agora. Vai ter uma figura depois disso. Aqui, ó, nós temos o tefilim, que os judeus ortodoxos usam. Então, vocês estão vendo, é uma faixa de couro com uma caixa também de couro, e dentro dessa caixa está um pergaminho com 4 passagens do Torá, 2 do Êxodo e 2 de Deuteronômio. E bem próximo, ó, do coração, para que esses mandamentos, somente o Shema, Israel, seja gravado no coração dos judeus e vai até os dedos da mão. E aqui outra faixa que vai ou na testa, entre os olhos, ou aqui na cabeça, para proteger os pensamentos a Deus. Então, e eles usam isso quando vão na sinagoga. Quem estiver em São Paulo, sábado, lá no bairro de Genópolis, que tem várias sinagogas, a gente vê vários judeus de terno e com esses 2 tefilins, indo para a sinagoga, e com um chapéu preto na cabeça. Então, eles não têm vergonha de manifestar a fé dele num Deus único. E muitas vezes nós temos vergonha de falar de Deus para as pessoas. Então, nós temos que ter essa identidade com eles. E vamos verificar também no versículo 16, que fala aí: não provoqueis o Senhor teu Deus como tentassem em Massa. Quem lembra o que aconteceu em Massa e Meriba? Silvia Romano? Lembra? Foi quando... Ninguém lembra, Fatinha ia. Hein? Não foi ainda da pedra. Foi quando eles... Mariana. Em Massa e Meriba, eles fugiram, né, quando eles estiveram contra o Senhor. Né? Então, Massa e Meriba eram 2 cidades em que eles se refugiavam. Né? Eles sempre foram, quando eles eram infiéis, quando eles idolatravam outros deuses, quando eles não seguiam, né, os mandamentos, os preceitos do Senhor. E mais ainda, eles murmuravam e criticavam o poder de Deus. Será que Deus está conosco ou não? E muita gente faz isso hoje. Quando está passando por uma crise, uma doença, uma situação difícil, fala: nossa, Deus não deve estar comigo não, porque olha, está muito difícil, estou muito carregada, muito problema. Então, eles murmuraram contra Deus, criticaram o poder de Deus, a presença de Deus. Eles acharam que Deus não estava ali presente junto com eles, só porque estava faltando água. E esqueceram tudo que Deus fez. As 10 pragas para sair do Egito, abrir o Mar Vermelho, os alimentos
que deu maná, cordoniz, tudo que Deus deu, ficou em vão. É igual a pessoa. Deus faz um monte de coisa. Uma coisa que Deus não faz na época certa, do jeito certo, a gente começa a murmurar. A gente começa a murmurar. E isso que mais entristece o coração de Deus. Porque Ele quer que nós tenhamos uma fé, um amor assim, mais íntimo, confiante nele. E muitas vezes nós deixamos cair por tentação do inimigo. Continuando. Então, a Cleide, como explicou os 3 principais versículos, né? Nós vamos aí reconstruir o texto, né? Faltou uma coisinha. Faltou. Também os judeus, eles se protegem. Como lá os hebreus no Egito, quando teve a passagem do anjo exterminador, então eles têm um pergaminho nas portas e nos portões de suas casas para proteger aquele lar, o seu escritório, de problemas. Então, Deus está dando segurança e proteção a eles. E quando eles chegam no beiral, eles colocam a mão e rezam o Shema Israel, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, ele não é só um amuleto da sorte, não. Eles, ao entrar e ao sair, eles colocam a mão, fecham os olhos e rezam. E essa oração, Shema Israel, ela é muito poderosa. E foi essa oração que dava força e coragem para os judeus morrerem na fogueira, na Santa Inquisição. E também, quando eles iam para a câmara de gás nazista, eles iam cantando em voz alta essa oração. Então, é a oração mais importante dos judeus. É o Shema Israel, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que diz o texto? O texto destaca as instruções dadas por Deus a Moisés para que os israelitas sejam fiéis e felizes na terra prometida, mantendo a aliança firmada no Sinai, de amar somente a Deus que os libertou da escravidão do Egito. Então, o texto que nós lemos, ele diz basicamente isso. Deu os mandamentos é para ser seguidos, para a gente ter uma vida feliz. Para quem são dirigidos os mandamentos e por quê? Para quem são dirigidos esses mandamentos? Foram dirigidos para eles, mas hoje é dirigidos para nós. Pode colocar. Os mandamentos inicialmente eram dirigidos apenas ao povo escolhido, os israelitas, mas com a vinda de Jesus estendeu a todo o povo de Deus. Ele é o nosso passaporte para uma vida feliz, no amor e na fidelidade a Deus e ao próximo. A quem e como Israel deve escutar. Então, Israel hoje somos nós. Quando fala assim no Shema, escuta Israel, é a mesma coisa de eu falar assim, escuta Éder, escuta Maria, escuta Rose, escuta Maria Ângela. Então, somos nós hoje que somos o Israel. Então, nós é que temos que cumprir esses preceitos de amor estabelecido por Deus. Então, a gente vai ver que temos que escutar, então, o plano de Deus para a nossa vida, deixando que suas palavras não sejam dirigidas apenas aos nossos ouvidos, ouvir por um ouvido e sair por outro. Não, ela tem que penetrar no nosso coração, na nossa alma, realizar uma conversão interior para mudar a nossa maneira de falar, de agir em relação a Deus e o próximo. Que o principal na vida espiritual é essa conversão que nós temos que fazer dia a dia. Porque se nós achamos que estamos certos e ficarmos empacados, não terá uma vivência espiritual
nenhum crescimento na fé. Continuando. O que Israel deve fazer quando for introduzido na terra que Deus prometeu? Ninguém. Eles estão refletindo. Eles estão refletindo. Que não dá tempo da gente refletir e... É o seguinte, o que temos que fazer e o que o Deus irá nos fazer, a justiça redistributiva, né? Então, aqui seria, Deus ama muito o seu povo e escolheu Israel como um amor assim exclusivo, propriedade dele. Então, por isso que ele quer ser amado por todos, respeitado como um único Deus, para ele manter essa relação de amizade, essa aliança. E de nossa parte, qual é a nossa resposta? Amando, apegando-se a ele, guardando e cumprindo com os mandamentos. Agora, esse cumprir o mandamento não é por obrigação. Tem gente que fala assim, eu fui na missa, cumpri com a minha obrigação. Graças a Deus que eu fui. Não é. A gente tem que vir à missa por amor a Jesus. E obedecer esses mandamentos também por amor. Não é só pensando no castigo, que vai ficar com pecado mortal, que depois vai ter que confessar. Isso daí era no tempo do Antigo Testamento, que eles tinham que fazer vários sacrifícios, várias libações para perdão dos pecados. Nós não, nós temos que agir por amor e o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele quer ver o nosso coração arrependido, sincero. E outra coisa também, ele quer a nossa fidelidade, porque como tinha vários povos ao redor da terra prometida e tinham culturas, religiosidade diferente, então era fácil eles serem induzidos a procurar outros deuses. E a gente vê até hoje o cristão, às vezes, em duas canoas. Ele vem à missa e depois vai numa sessão espírita, vai ver sorte, vai em outras coisas que não é de Deus. Então, isso também acontecia naquela época. Então, tem que ter a fidelidade a Deus. Essa meditação, nós vamos fazer uma leitura, porque vocês quiserem, fechem os olhos e fiquem meditando, né? Não dá para a gente fazer conforme a gente faria no encontro bíblico nas casas. Mas é uma confirmação daquilo que a gente viu na leitura bíblica. Deus dá as instruções a Moisés para que os israelitas sejam felizes e abençoados na terra prometida. Ele deu as instruções e dá as instruções para nós. Escuta, Israel. Escuta, Cleide. Os preceitos e as normas que hoje vou proclamar aos vossos ouvidos, para que os aprendais e cuideis de pô-los em prática. Ali a tábua, né, com os 10 mandamentos. Pode ir. A recitação do Shema recorda que o rosto de Deus está sempre ao lado do seu povo, para a vida e para a paz, de dia e de noite, na opressão e na liberdade. Como a Cleide diz, o Shema está lá para os judeus naquela caixinha, no braço, para lembrar o tempo todo que Deus está sempre ao seu lado, esse Deus misericordioso. As palavras do Shema não são dirigidas aos ouvidos, mas ao coração, para que penetrem todo o interior e possam atingir a alma de quem as escuta. Por isso, o Shema tornou-se a invocação recitada com fervor, não com um sentimento rancoroso, de medo, mas somente com a alegria da dedicação.
Esse Shema é recitado 2 vezes por dia, de manhã ao levantar, ao deitar e ao passar pelas portas. Ao introduzir os mandamentos, o autor faz questão de recordar que eles não são muros que aprisionam a vida com proibições, mas a marca de um Deus amor, que fez aliança com os antepassados de Israel no Monte Horebe, ou Monte Sinai. Mesmo com o pecado do povo, o Senhor manteve firme sua promessa de liberdade, cuidando dos israelitas no deserto e levando-os a Canaã. Quanto mais a gente seguir os mandamentos, mais livres nós seremos. E o mundo quer que a gente pense o contrário, que o mandamento nos aprisiona. Não, é mandamento do amor. Seremos mais livres. Para refletir, o amor é a essência da lei. Não só da lei, mas também da nossa vida, né? Como São Paulo fala, o amor cristão, né? O hino lá do amor cristão. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, não é interesseiro, não vangloria e tantas outras qualidades tem esse amor. Por isso é recomendado escutar, acolher e ensinar as leis aos filhos de geração em geração. Isso eu já comentei. Primeira questão. Em que o texto ilumina a nossa vida? Deus quer que o nosso amor a Ele seja incondicional e eterno. Por isso quer que sempre tenhamos em nossa mente, em nosso coração, a memória viva de tudo que Ele fez, faz e fará em nossa vida. Se obedecermos seus mandamentos e formos fiéis, vamos viver a vida em abundância, tão prometida a todos nós, seus filhos e filhas amadas. Por que o autor insiste em que Israel, o povo de Deus, escute, guarde, ensine os mandamentos? Isso daí já foi falado bastante, né? Então vamos já à resposta. Os mandamentos não devem ser entendidos como proibições de vida, mas como orientações a seguir para viver uma vida cheia de amor a Deus, com suas graças, para sermos felizes e irradiar essa felicidade ao próximo. Então, como a gente vê, não é só a gente conseguir a salvação, a gente se aproximar de Deus. Deus quer também que nós levemos as pessoas com as quais nós nos relacionamos a ter esse encontro pessoal com Jesus, a ir com alegria junto de Deus. Então, daí a importância da evangelização. Não é porque já fez primeira comunhão, crisma, que já está catedrático dos ensinamentos cristãos. Sempre nós estamos aprendendo. E quanto mais a gente estuda, mais a gente quer aprender e conhecer a palavra de Deus. A gente vê como a gente sabe tão pouco. E tem muita gente que acha que o que sabe já está bom. Então, por isso que Jeremias fala, esse povo padece por falta de formação. Então, nós temos que chegar a esse nosso irmão que está afastado e procurar trazer para junto de nós. Como Jesus fala, trazer aquela ovelha que está desgarrada do redil. Isso que é a missão do verdadeiro cristão. Como o Papa fala, a igreja em saída. Deus é o Senhor que ama seu povo e quer ser amado e respeitado como o único Deus. Como resposta à palavra ouvida e meditada, vamos fazer nossas orações espontâneas. E a nossa resposta será: ajudai-nos, Senhor, a permanecer no amor. Eu gostaria que, se vocês quisessem fazer essas orações espontâneas, se levantem que a Cleide leva o... Maria, fala. Vamos pedir ao Senhor a graça da gente sentir no coração o desejo
né, de seguir os ensinamentos dele. Né? Muitos de nós, até mesmo em nossa família, às vezes a gente critica, mas essas pessoas ainda não conhecem mesmo, né, nada do Senhor e adoram outros deuses. Então é muito fácil do mundo enganar. Então peçamos essa graça ao Senhor hoje para que, né, a humanidade, né, todos os cristãos se abram à graça, né, de ouvir, né, de ouvir, abrir o coração para ouvir. Porque se a gente vem e não abre o coração, se a gente vem ouvir a palavra de Deus, mas vem preocupado com outras coisas e vem também, às vezes, contrariado, a palavra do Senhor ela não vai penetrar no nosso coração. Então, hoje eu peço ao Senhor esta graça, né, que os corações se abram para ouvi-lo, né, para ser obediente, ser dócil aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos. Rezemos. Ajudai-nos, Senhor, Ajudai-nos, Senhor, a permanecer no amor. Quem mais? Tem mais alguém para fazer uma prece espontânea? Para que o Senhor nos ajude a reconhecer nele realmente essa essência do amor e que o Shema também seja para nós uma oração diária. E, através do Shema, nós sejamos todos fiéis a Deus. Rezemos. Ajudai-nos, Senhor, a permanecer no amor. Que nós possamos seguir aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Rezemos. Ajudai-nos, Senhor, a permanecer no amor. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Contemplação. A ética do Sinai e os mandamentos da aliança pedem uma nova vida, que seja regida pela justiça de Deus e por seu amor incansável para com o seu povo. Por sua vez, a justiça e o amor, como propostas de vida para os seres humanos, pedem novas relações com o próximo. A aliança gera responsabilidade e nos exorta a dar a mão ao nosso irmão. Esse texto nos ajuda a ser e viver... Não, em que esse texto nos ajuda a ser e viver melhor a fé que professamos? Para sermos verdadeiros cristãos e viver a fé que professamos, temos que estabelecer uma conversão contínua. Todos os dias temos que nos converter, vivendo na justiça e no amor, tendo relações fraternas com Deus e com o próximo, e sendo disponíveis e responsáveis em ajudá-los em todas as situações da nossa vida. Pode passar. Então, ajudar o irmão é o gesto mais concreto do amor que Deus tem por nós. Então, amando o próximo, nós retribuímos esse amor a Deus. Compromisso. Então, essa semana, para vocês fazerem de tarefa de casa, realizar gestos concretos de amor a Deus e ao próximo. Ler em casa o texto do livro Deuteronômio 15, capítulo 15, de 1 a 11, que vai ser ministrado na segunda-feira pela Silvia, né, Silvia? Silvia e a Luzia. E convidar outras pessoas, vizinhos e amigos para participar do próximo encontro. Encerrando, vamos cantar Um Coração para Amar.
amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Guarda, Senhor, Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada pela paciência Pela presença. e pela presença.